milionário fica em choque quando o mendigo negro salva sua filha e revela segredo inédito. O dia começou comum para Marcelo, o empresário milionário, conhecido por sua fortuna imensa e sua vida aparentemente perfeita. Mas nada estava mais longe da verdade. O céu cinza e o vento frio já anunciavam que algo brutal iria acontecer. Manuela, sua filha de 8 anos, estava ali, brincando despreocupada na margem do rio que cortava o terreno da mansão. Um lugar que, naquele momento, parecia mais um palco de tragédia prestes a se desenrolar. De repente, um grito cortou o ar. "Socorro, minha filha!" Marcelo correu desesperado. O coração dele batia tão forte que parecia querer arrebentar o peito. Manuela havia escorregado e caído no rio, onde as águas rápidas a arrastavam sem piedade. O desespero tomou conta. Sua garganta parecia travar. As mãos tremiam demais para segurar alguma coisa. O mundo virou um borrão. Foi quando apareceu ele, um homem magro com roupas rasgadas, a pele escura e o olhar penetrante. Todos o conheciam apenas como Tago, o mendigo do bairro. Mas naquele momento, ele foi muito mais que isso. Sem hesitar, mergulhou nas águas geladas e agitadas, enfrentando correnteza enlouquecida. Pessoas se amontoavam na margem, sussurrando chocadas, perplexas ao verem aquele homem invisível da cidade salvando a menina do milionário. Tago emergiu do rio, segurando Manuela nos braços, o corpo da criança ainda pálido e molhado. A cena era tão intensa que parecia saída de um filme. Marcelo caiu de joelhos, mais aliviado do que nunca. Mas algo na expressão do rapaz chamou sua atenção. Um brilho estranho, uma sensação de déjà vu, um segredo escondido atrás daqueles olhos. Cansados. Quando Manuela finalmente abriu os olhos, sussurrou o nome do Salvador antes de dizer: "Ele é meu irmão?" A confusão tomou conta. Como? Por quê? Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés ao ouvir aquilo. A ficha caiu rápido. Tago não era só um herói improvável. Ele era o irmão perdido de Manuela. O passado obscuro de Lorena, ex-esposa de Marcelo, veio à tona como um tremor assustador. Ela havia abandonado Tago assim que ele nasceu, deixando-o sozinho no mundo enquanto construiu uma nova vida. O mistério que Marcelo fingira esquecer estava ali na sua frente, raspando sua alma com garras afiadas. O rio que antes simbolizava dor virou a cena de um encontro inesperado e explosivo. Marcelo, Manuela e Tago encaravam agora um futuro incerto, cada um carregando sua própria ferida. Manuela ainda fraca, seu estado de saúde ameaçador, dependia de um milagre. E Tago poderia ser a única chance de salvação, o doador que o destino havia reservado. As vozes das pessoas ao redor não paravam. Quem é esse garoto? Como ele pode ser irmão? Isso é coisa de filme! Mas no meio daquele tumulto, brotava uma tênue esperança, uma nova chance de recomeço numa família rasgada pelo silêncio e pelo abandono. Mas e agora? Marcelo encarava o vazio, as perguntas cortando sua mente, feito navalhada. Será que ele conseguiria perdoar Lorena? Será que Tago aceitaria um lugar num mundo que nunca o quis? E mais importante, Manuela sobreviveria a tudo isso? O rio guardava segredos profundos e a história estava só começando.
Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O rio ainda murmurava sobre o recente salvamento, mas a tensão pairava no ar. A multidão observava, sussurrando e esperando pela próxima cena daquela história insana. Marcelo, ainda em choque, olhava para Tago, que tentava reanimar Manuela. A pequena com os olhos fechados, a pele úmida e pálida. Mas no fundo, o empresário sentia que havia algo a. Mas naquele momento, uma verdade não revelada que logo explodiria. E não deu outra. O silêncio sepulcral foi quebrado quando uma figura familiar apareceu entre a multidão. Lorena, a ex-esposa de Marcelo, com um olhar confuso e aterrorizado. O sol se escondeu atrás das nuvens, como se o universo estivesse se preparando para um confronto. As vozes calaram. Todos ficaram paralisados. Ela tinha uma expressão que Marcelo reconheceu de imediato. Um misto de culpa e desespero. Tago! Ela sussurrou, seu corpo tremendo. Os olhos do mendigo se arregalaram. Ele parecia um espírito do passado, confrontado por um fantasma. Você, Tago, murmurou. Mas a frase morreu em sua boca. Uma onda de emoções tomou conta do ambiente. Eu não sabia que você estava aqui. Lorena conseguiu gaguejar, parecendo presa entre o susto e a dor. Eu não sabia. Como você pôde? Você me deixou! Deixou ele! O desespero de Tago carregava um peso de anos de abandono. Marcelo não sabia se sentia raiva de Lorena por aquilo ou pena pela situação do irmão. Eu não queria, eu não sabia como lidar. A voz dela falhou. Fui levada por tudo, pela pressão, pela vida. Vocês não entendem, eu não tinha como. Os murmúrios da multidão cresciam, assim como a tensão entre aqueles três. Manuela começou a abrir os olhos, mas o choque pareceu causar um efeito dominó. Mãe, quem é ele? Perguntou a menina, confusa, enquanto tentava se levantar. Ele é... Lorena hesitou, a verdade incomodando sua mente. O passado que todos queriam enterrar agora ressurgiu. E quando ela atendeu, a expressão mudou para terror. Ela gritou: "Terra a polícia! O corpo encontrado no rio é de um menino!" A palavra menino ecoou na mente de Marcelo como uma bomba. A comunidade virou mar de vozes. O caos se instalou. Um corpo flutuando, um menino, parecia impossível. Tago olhou para a água, o olhar perdido. Ele sabia que tinha um tempo a mais. Mas e aquele corpo? Os olhos de Marcelo se arregalaram. "Você não pode estar falando sério", gritou, incapaz de acreditar. Ele sentiu o estômago revirar. Um filho! Lorena olhou para Marcelo e Tago, a realidade cravando em sua mente. "Eu tinha um filho com você, Marcelo!" Ela gritou, e a revelação saiu como uma faca afiada. "Eu não pude contar. Eu perdi. Ele não sobreviveu." O pânico ficou à solta. E mais perguntas surgiram. Como assim, um filho perdido? O passado não era só um eco distante. Ele batia a porta de forma brutal. Marcelo olhou para Tago, então para Lorena e de volta para o rio. A realidade agora
completamente distorcida. Os três, ligados por um destino inescapável, estavam prestes a enfrentar o verdadeiro horror que o passado tinha reservado. O que mais estava escondido debaixo das águas? E, acima de tudo, Manuela, o que aquilo tudo significava para ela. A história havia mudado, as peças se agitando num tabuleiro complicado. O que uma vez parecia ser um simples ato de heroísmo, agora se transformava numa teia de segredos e revelações. E no fundo, estava claro, as ondas do rio ainda guardavam muitos segredos. O desespero pairava como um manto pesado. Os olhares se cruzavam, as palavras mal se formavam nos lábios de Marcelo e Lorena. Tago, ainda sem entender totalmente a dinâmica, olhava ora para a mãe, ora para Manuela. A tensão era palpável, uma explosão prestes a acontecer. Um corpo, um menino! Marcelo ainda se recuperava do choque. As palavras ecoavam na sua mente como um sino distante, e o rio, agora, parecia um inimigo traiçoeiro, guardando segredos sombrios sob suas águas. Manuela, confusa, se esforçava para entender. Mãe, quem é ele? A inocência da menina cortou o silêncio como um punhal. Lorena hesitou, lutando contra a verdade que a paralisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu da margem do rio. Todos se viraram. Um grupo de homens chegou apressado, com uniformes e uma expressão tensa. Era a polícia, e eles não estavam lá por acaso. Precisamos de todos afastados da margem, gritou um deles, bandindo a mão. O clima esquentava. O oficial se aproximou de Marcelo e Lorena, com um olhar sério. Precisamos que você nos acompanhe. Há mais do que um corpo a ser investigado. As palavras deslizaram como gelo na espinha de todos. Tago conhecia aquele olhar. Ele já havia visto a dor e o luto nos olhos de outras mães. Mas o que você quer dizer com mais do que um corpo? Marcelo perguntou com a voz embargada. A pergunta estava suspensa no ar, e os murmúrios da multidão se intensificaram. As pessoas começavam a elaborar teorias, a tensão aumentando entre eles. O corpo encontrado não é só de uma criança. O oficial continuou, fazendo uma pausa dramática. Temos informações de que há outras vítimas, crianças desaparecidas nas últimas semanas na região. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Ele olhou para Manuela, a sua filha preciosa, e o medo se instalou. Mas e o menino? Quem era? Lorena questionou, a voz tremendo. O policial respirou fundo antes de continuar. Uma ideia, com base na descrição, é que ele pode ser seu filho. O impacto das palavras esmagou todos ali. Marcelo prendeu a respiração. A revelação de Lorena sobre um filho perdido tomou forma em sua mente. Mas agora, com o corpo à vista, tudo parecia ameaçar a família que ele pensou ter construído. Não! Isso não pode ser verdade! Ele não pode ser! Tago gritou, a voz arrastando a dor de anos sem resposta. O impacto deixava todos em choque. Precisamos de um DNA para confirmar, disse o policial, olhando também para Tago. Se for seu irmão, você vai precisar estar lá. Para a identificação! O mundo parecia girar e o coração de Marcelo se despedaçou com essas palavras. Manuela, que só queria saber de brincar, começou a chorar, totalmente perdida em meio a tanta confusão. Papai, eu não entendo! O que está acontecendo? Marcelo sentia o peso do universo sobre seus ombros. E o que tinha vida
alegria e esperança agora se tornavam um pesadelo. O que mais seria revelado ali naquela margem do rio? Não! Eu não poderia! Lorena sussurrou, a voz falhando enquanto olhava para o rio, o reflexo de tudo o que perdera. O pânico tomou conta dos presentes. O que mais aquelas águas escondiam? Qual era a verdadeira conexão entre eles? A multidão começou a se espalhar em corrida, apavorada, enquanto os policiais começavam a retirar o corpo do rio. Marcelo, Lorena e Tago estavam presos em um ciclo de dor e confusão que parecia não ter fim. Eles foram forçados a encarar o passado sombrio de maneira abrupta e desumana. Não havia mais respostas, apenas novas questões que ecoavam. O que mais a verdade ainda guardava? O que o rio ainda tinha a revelar? E na calada, Manuela esperava, inocente, no meio de uma tempestade de revelações. O desespero pairava como um manto pesado. Os olhares se cruzavam. As palavras mal se formavam nos lábios de Marcelo e Lorena. Tago, ainda sem entender totalmente a dinâmica, olhava ora para a mãe, ora para Manuela. A tensão era palpável, uma explosão prestes a acontecer. Um corpo, um menino. Marcelo ainda se recuperava do choque. As palavras ecoavam na sua mente como um sino distante. E o rio, agora, parecia um inimigo traiçoeiro, guardando segredos. Sombrios sob suas águas. Manuela, confusa, se esforçava para entender. Mãe, quem é ele? A inocência da menina cortou o silêncio como um punhal. Lorena hesitou, lutando contra a verdade que a paralisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu da margem do rio. Todos se viraram. Um grupo de homens chegou apressado, com uniformes e uma expressão tensa. Era a polícia, e eles não estavam lá por acaso. Precisamos de todos afastados da margem, gritou um deles, brandindo a mão. O clima esquentava. O oficial se aproximou de Marcelo e Lorena com um olhar sério. Precisamos que você nos acompanhe. Há mais do que um corpo a ser investigado. As palavras deslizaram como gelo na espinha de todos. Tago conhecia aquele olhar. Ele já havia visto a dor e o luto nos olhos de outras mães. Mas o que você quer dizer com mais do que um corpo? Marcelo perguntou, com a voz embargada. A pergunta estava suspensa no ar, e os murmúrios da multidão se intensificaram. As pessoas começavam a elaborar teorias, a tensão aumentando entre eles. O corpo encontrado não é só de uma criança, o oficial continuou, fazendo uma pausa dramática. Temos informações de que há outras vítimas, crianças desaparecidas nas últimas semanas na região. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Ele olhou para Manuela, a sua filha preciosa, e o medo se instalou. Mas e o menino? Quem era? Lorena questionou, a voz tremendo. O policial respirou fundo antes de continuar. Uma ideia, com base na descrição, é que ele pode ser seu filho. O impacto das palavras esmagou todos ali. Marcelo prendeu a respiração. A revelação de Lorena sobre um filho perdido tomou forma em sua mente. Mas agora, com o corpo à vista, tudo parecia ameaçar a família que ele pensou ter construído. Não, isso não pode ser verdade. Ele não pode ser... Tago gritou, a voz arrastando a dor de anos sem resposta. O impacto deixava todos em choque. Precisamos de um DNA para confirmar, disse o policial, olhando também para Tago. Se for seu irmão,
Você vai precisar estar lá para a identificação. O mundo parecia girar. E o coração de Marcelo se despedaçou com essas palavras. Manuela, que só queria saber de brincar, começou a chorar, totalmente perdida em meio a tanta confusão. Papai, eu não entendo. O que está acontecendo? Marcelo sentiu o peso do universo sobre seus ombros, e o que tinha vida, alegria e esperança agora se tornava um pesadelo. O que mais seria revelado ali naquela margem do rio? Não, eu não poderia. Lorena sussurrou, a voz falhando enquanto olhava para o rio, o reflexo de tudo o que perdera. Pouco contata dos presentes. O que mais aquelas águas escondiam? Qual era a verdadeira conexão entre eles? A multidão começou a se espalhar em corrida, apavorada, enquanto os policiais começavam a retirar o corpo do rio. Marcelo, Lorena e Tago estavam presos em um ciclo de dor e confusão que parecia não ter fim. Eles foram forçados a encarar o passado sombrio de maneira abrupta e desumana. Foi então que a terra sob os pés de Marcelo começou a tremer. Um estrondo profundo reverberou e a água do rio subiu com uma fúria inesperada. Uma onda colossal surgiu, como se o próprio rio estivesse se revoltando. Marcelo mal teve tempo de reagir. Ele agarrou Manuela quando a correnteza começou a puxar pessoas para o desconhecido. Todos gritavam. O caos se instalou. Tago! Lorena gritou. Mas ele já estava sendo arrastado pela água, seu corpo lutando para se manter à tona. Marcelo não sabia se podia se mover. Tudo parecia um pesadelo. Ele olhou para o rio, que não parecesse apenas uma barreira, mas um portal. E foi então que viu algo brilhar sob as águas turvas. Era um objeto, uma corrente de ouro, com uma medalha pendurada. Um nome estava gravado: Lucas. O ar ficou pesado com a revelação. Lucas! Lorena gritou, como se a palavra fosse uma acusação, uma revelação terrível. E antes que qualquer um pudesse compreender, a polícia anunciou: a busca por Lucas não é uma história isolada. O corpo que lhe encontramos é ligado a uma série de manobras em uma rede de sequestros de crianças. Temos um cadastro de todas as crianças desaparecidas. E Lucas é o nome que mais frequentemente surge. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Mas não pode ser! A multidão que outrora olhava com curiosidade e piedade, agora murmurava em horror. Estava tudo conectado. A fúria do rio tinha trazido à tona mais do que eles poderiam imaginar. E no fundo, Marcelo sabia que a verdade não era apenas dolorosa. Era como uma corrente trágica que os unia, revelando segredos que poderiam destruir qualquer esperança de reconstrução. Manuela, ainda em seus braços, iscou confusa e assustada. O que mais estava esperando para ser descoberto neste pesadelo? E a pergunta ficava no ar. Quem realmente era Lucas? E qual o verdadeiro papel de Tago nessa história? O desespero pairava como um manto pesado. Os olhares se cruzavam. As palavras mal se formavam nos lábios de Marcelo e Lorena. Tago, ainda sem entender totalmente a dinâmica, olhava ora para a mãe, ora para Manuela. A tensão era palpável. Uma explosão prestes a acontecer. Um corpo. Um menino. Marcelo ainda se recuperava do choque. As palavras ecoavam na sua mente como um sino distante. E o rio, agora, parecia um inimigo traiçoeiro, guardando segredos sombrios sob suas águas. Manuela, confusa, se esforçava para entender. Mãe, quem é ele? A inocência da menina cortou o silêncio como um punhal. Lorena hesitou.
lutando contra a verdade que a paralisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu da margem do rio. Todos se viraram. Um grupo de homens chegou apressado, com uniformes e uma expressão tensa. Era a polícia, e eles não estavam lá por acaso. Precisamos de todos afastados da margem, gritou um deles, brandindo a mão. O clima esquentava. O oficial se aproximou de Marcelo e Lorena, com um olhar sério. Precisamos que você nos acompanhe. Há mais do que um corpo a ser investigado. As palavras deslizaram como gelo na espinha de todos. Tago conhecia aquele olhar. Ele já havia visto a dor e o luto nos olhos de outras mães. Mas o que você quer dizer com mais do que um corpo? Marcelo perguntou, com a voz embargada. A pergunta estava suspensa no ar, e os murmúrios da multidão se intensificaram. As pessoas começavam a elaborar teorias. A tensão aumentando entre eles. Há outras vítimas. Crianças desaparecidas nas últimas semanas na região. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Ele olhou para Manuela, a sua filha preciosa, e o medo se instalou. Mas, e o menino? Quem era? Lorena questionou, a voz tremendo. O policial respirou fundo antes de continuar. Uma ideia, com base na descrição, é que ele pode ser seu filho. O impacto das palavras esmagou todos ali. Marcelo prendeu a respiração. A revelação de Lorena sobre um filho perdido tomou forma em sua mente. Mas agora, com o corpo à vista, tudo parecia ameaçar a família que ele pensou ter construído. Não! Isso não pode ser verdade! Ele não pode ser! Tago gritou, a voz arrastando a dor de anos sem resposta. O impacto deixava todos em choque. Precisamos de um DNA para confirmar, disse o policial, olhando também para Tago. Se for seu irmão, você vai precisar estar lá para a identificação. O mundo parecia girar e o coração de Marcelo se despedaçou com essas palavras. Manuela, que só queria saber de brincar, começou a chorar, totalmente perdida em meio a tanta confusão. Papai, eu não entendo! O que está acontecendo? Marcelo sentia o peso do universo sobre seus ombros. E o que tinha vida, alegria e esperança, agora se tornava um pesadelo. O que mais seria revelado ali naquela margem do rio? Não! Eu não poderia! Lorena sussurrou, a voz falhando enquanto olhava para o rio. O reflexo de tudo que perdera. O pânico tomou conta dos presentes. O que mais aquelas águas escondiam? Qual era a verdadeira conexão entre eles? A multidão começou a se espalhar em corrida, apavorada, enquanto os policiais começavam a retirar o corpo do rio. Marcelo, Lorena e Tago estavam presos em um ciclo de dor e confusão que parecia não ter fim. Eles foram forçados a encarar o passado sombrio de maneira abrupta e desumana. Foi então que a terra sob os pés de Marcelo começou a tremer. Um estrondo profundo reverberou, e a água do rio subiu com uma fúria inesperada. Uma onda colossal surgiu como se o próprio rio estivesse se revoltando. Marcelo mal teve tempo de reagir. Ele agarrou Manuela quando a correnteza começou a puxar pessoas para o desconhecido. Todos gritavam. O caos se instalou. Tago! Lorena gritou, mas ele já estava sendo arrastado pela água, seu corpo lutando para se manter à tona. Marcelo não sabia se podia se mover. Tudo parecia um pesadelo. Ele olhou para o rio, que não parecesse apenas uma barreira, mas um portal. Foi então que viu algo brilhar sob as águas turvas.
Era um objeto, uma corrente de ouro, com uma medalha pendurada. Um nome estava gravado: Lucas! O ar ficou pesado com a revelação. Lucas! Lorena gritou, como se a palavra fosse uma acusação, uma revelação terrível. E antes que qualquer um pudesse compreender, a polícia anunciou: a busca por Lucas não é uma história isolada. O corpo que encontramos é ligado a uma série de manobras em uma rede de sequestros de crianças. Temos um cadastro de todas as crianças desaparecidas, e Lucas é o nome que mais frequentemente surge. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Mas não pode ser. A multidão que outrora olhava com curiosidade e piedade, agora murmurava em horror. Estava tudo conectado. Os gritos de Manuela se misturavam ao tumulto. Papai, estou com medo! E então, uma esposa, uma mãe na multidão, reconheceu algo e começou a empurrar caminho. Esperem! A mulher estava se aproximando e os policiais a prenderam. Por favor, você não pode fazer isso! Ela gritou. Seus olhos estavam fixos na corrente que flutuava na água, quase congelados de dor. Você conhece esse menino? Um oficial perguntou, surpresa. Sim, ele é meu filho Lucas. As palavras cortaram o ar como uma faca. O que todos pensaram ser apenas um nome, agora se tornava uma verdade devastadora. Lorena olhou para aquela mulher, em choque. Você está mentindo! Não pode ser! Lucas foi levado de mim! Eu implorei por ajuda! E agora? A mulher caiu de joelhos. Os ecos daquela revelação reverberaram por toda a margem do rio. Lorena, cada vez mais cálida, olhou para Marcelo. Você sabia? Como você sabia? Eu não sabia de nada, nada! Eu só fui tudo tão rápido. A pressão era esmagadora, mas a mulher soltou uma explosão de lágrimas. Eu não posso acreditar! Ele estava com você assim que o levaram. O que você fez com ele? Eu quero meu filho de volta! As palavras jogaram uma sombra sobre aquele momento trágico. A presença do passado agora não era apenas uma lembrança. Era uma acusação viva. O mundo de Marcelo, Lorena e Tago se despedaçava à medida que o verdadeiro horror da situação levava todos ao colapso. E no fundo, a certeza de que segredos ainda mais profundos estavam para ser revelados se tornava cada vez mais evidente. O que mais aquela noite desgraçada ainda guardava? E especialmente, quem realmente era Tago nessa história? A tensão estava insuportável! E a margem do rio parecia ser testemunha de um drama que estava apenas começando. O desespero pairava como um manto pesado. Os olhares se cruzavam. As palavras mal se formavam nos lábios de Marcelo e Lorena. Tago, ainda sem entender totalmente a dinâmica, olhava ora para a mãe, ora para Manuela. A tensão era palpável. Uma explosão prestes a acontecer. Um corpo. Um menino. Marcelo ainda se recuperava do choque. As palavras ecoavam na sua mente como um sino distante, e o rio agora parecia um inimigo traiçoeiro, guardando segredos sombrios sob suas águas. Manuela, confusa, se esforçava para entender. Mãe, quem é ele? A inocência da menina cortou o silêncio como um punhal. Lorena hesitou, lutando contra a verdade que a paralisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu da margem do rio. Todos se viraram. Um grupo de homens chegou apressado com uniformes e uma expressão tensa. Era a polícia, e eles não estavam lá por acaso. Precisamos de todos afastados da margem, gritou um deles, brandindo a mão. O clima esquentava. O oficial se aproximou de Marcelo e Lorena, com um olhar sério.
Precisamos que você nos acompanhe. Há mais do que um corpo a ser investigado. As palavras deslizaram como gelo na espinha de todos. Tago conhecia aquele olhar. Ele já havia visto a dor e o luto nos olhos de outras mães. Mas o que você quer dizer com mais do que um corpo? Marcelo perguntou com a voz embargada. A pergunta estava suspensa no ar e os murmúrios da multidão se intensificaram. As pessoas começavam a elaborar teorias, a tensão aumentando entre eles. O corpo encontrado não é só de uma criança. O oficial continuou, fazendo uma pausa dramática. Temos informações de que há outras vítimas. Crianças desaparecidas nas últimas semanas na região. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Ele olhou para Manuela, a sua filha preciosa, e o medo se instalou. Mas, e o menino? Quem era? Lorena questionou, a voz tremendo. O policial respirou fundo antes de continuar. Uma ideia, com base na descrição, é que ele pode ser seu filho. O impacto das palavras esmagou todos ali. Marcelo prendeu a respiração. A revelação de Lorena sobre um filho perdido tomou forma em sua mente. Mas agora, com o corpo à vista, tudo parecia ameaçar a família que ele pensou ter construído. Não! Isso não pode ser verdade! Ele não pode ser! Tago gritou, a voz arrastando a dor. Já não sei resposta. O impacto deixava todos em choque. Precisamos de um DNA para confirmar, disse o policial, olhando também para Tago. Se for seu irmão, você vai precisar estar lá para a identificação. O mundo parecia girar, e o coração de Marcelo se despedaçou com essas palavras. Manuela, que só queria saber de brincar, começou a chorar, totalmente perdida em meio a tanta confusão. Papai, eu não entendo o que está acontecendo. Marcelo sentia o peso do universo sobre seus ombros. E o que tinha vida, alegria e esperança agora se tornava um pesadelo. O que mais seria revelado ali naquela margem do rio? Não, eu não poderia! Lorena sussurrou, a voz falhando enquanto olhava para o rio. O reflexo de tudo o que perdera. O pânico tomou conta dos presentes. O que mais aquelas águas escondiam? Qual era a verdadeira conexão entre eles? Nesse momento, uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher, seu rosto marcado por dor e desespero. Ele era meu filho! Ela gritou, apontando para o corpo flutuante. O caos se instalou. Lucas, foi você que o levou de mim! As palavras dela cortaram como uma faca. Todos se viraram para olhar. A revelação deixava Marcelo e Lorena em estado de choque. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, parecia uma mãe destruída. Seu lamento ecoava na margem do rio. Você é a mãe de Lucas! Lorena gaguejou, a voz trêmula. Sim, ele estava comigo! Ele foi roubado! E agora? A mulher desabou em lágrimas, seu corpo tremia. O clima se tornava insuportável. Não, isso não pode ser... Mas foi então que a mulher se virou e com um olhar furioso exclamou. Você foi uma das pessoas que ajudou a levá-lo. Os murmúrios aumentaram. A acusação reverberava. O olhar de todos se voltou para Lorena e Marcelo ficou paralisado. Ela, a mulher que ele amara, estava sendo acusada de algo horrível. Ele não sabia o que pensar. Eu não fiz nada. Eu não sei do que você está falando. Lorena gritou, mas sua voz falhava. Os olhos dela se voltaram para Marcelo. Buscando apoio, buscando algum tipo de compreensão. Me diga que não é verdade. Ele exigiu, a dor rasgando sua alma. Marcelo, não. Foi há muito tempo. Você não entende. As palavras dela ficaram perdidas em meio ao pânico. E foi num momento de desespero que a mulher virou para Tago e gritou.
Ei você! Você também é um traidor! Você deveria ter tentado me encontrar! Tago deu um passo atrás, ainda em choque, percebendo que as peças se encaixavam de uma maneira que não poderia imaginar. Ele olhou para Lorena e, sem saber o que acreditar, um pânico absoluto tomou conta. A conexão entre eles era mais profunda e sombria do que ele pensara. E tudo estava desmoronando ao seu redor. E no meio daquele caos, uma sirene começou a tocar ao longe, cada som se misturando à tensão que pairava no ar. O que mais seria revelado naquela noite fatídica? Que segredos estavam enterrados sob aquelas águas que ainda choravam? E o que mais importante, quem realmente era Tago e qual seu papel nessa trama de revelações e traições? O rio não era só um corpo d'água, era um portador de verdades obscuras. O desespero pairava como um manto pesado. Os olhares se cruzavam. As palavras mal se formavam nos lábios de Marcelo e Lorena. Tago, ainda sem entender totalmente a dinâmica, olhava ora para a mãe, ora para a Manuela. A tensão era palpável. Uma explosão prestes a acontecer. Um corpo. Um menino. Marcelo ainda se recuperava do choque. As palavras ecoavam na sua mente como um sino distante. E o rio, agora, parecia um inimigo traiçoeiro, guardando segredos sombrios sob suas águas. Manuela, confusa, se esforçava para entender. Mãe, quem é ele? A inocência da menina cortou o silêncio como um punhal. Lorena hesitou, lutando contra a verdade que a paralisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu da margem do rio. Todos se viraram. Um grupo de homens chegou apressado, com uniformes e uma expressão. Pensa, era a polícia e eles não estavam lá por acaso. Precisamos de todos afastados da margem, gritou um deles, brandindo a mão. O clima esquentava. O oficial se aproximou de Marcelo e Lorena, com um olhar sério. Precisamos que você nos acompanhe. Há mais de que um corpo a ser investigado. As palavras deslizaram como gelo na espinha de todos. Tago conhecia aquele olhar. Ele já havia visto a dor e o luto nos olhos de outras mães. Mas... o que você quer dizer com mais do que um corpo? Marcelo perguntou, com a voz embargada. A pergunta estava suspensa no ar, e os murmúrios da multidão se intensificaram. As pessoas começavam a elaborar teorias. A tensão aumentando entre eles. O corpo encontrado não é só de uma criança. O oficial continuou, fazendo uma pausa dramática. Temos informações de que há outras vítimas. Crianças desaparecidas nas últimas semanas na região. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Ele olhou para Manuela, a sua filha preciosa, e o medo se instalou. Mas... e o menino? Quem era? Lorena questionou, a voz tremendo. O policial respirou fundo antes de continuar. Uma ideia, com base na descrição, é que ele pode ser seu filho. O impacto das palavras esmagou todos ali. Marcelo prendeu a respiração. A revelação de Lorena sobre um filho perdido tomou forma em sua mente. Mas agora, com o corpo à vista, tudo parecia ameaçar a família que ele pensou ter construído. Não! Isso não pode ser verdade! Ele não pode ser! Tago gritou, a voz arrastando a dor de anos sem resposta. O impacto deixava todos em choque. Precisamos de um DNA para confirmar, disse o policial, olhando também para Tago. Se for seu irmão, você vai precisar estar lá para a identificação. O mundo parecia girar
E o coração de Marcelo se despedaçou com essas palavras. Manuela, que só queria saber de brincar, começou a chorar, totalmente perdida em meio a tanta confusão. Papai, eu não entendo. O que está acontecendo? Marcelo sentia o peso do universo sobre seus ombros. E o que tinha vida, alegria e esperança agora se tornava um pesadelo. O que mais seria revelado ali naquela margem do rio? Não! Eu não poderia! Lorena sussurrou, a voz falhando enquanto olhava para o rio, o reflexo de tudo o que perdera. O pânico tomou conta dos presentes. O que mais aquelas águas escondiam? Qual era a verdadeira conexão entre eles? Nesse momento, uma figura emergiu da multidão, impondo-se com uma presença poderosa. Era uma mulher com os olhos fixos em Lorena, seu rosto pálido e angustiado. Você tem que ouvir isso, ela gritou, atravessando o grupo, as emoções transbordando. As pessoas sussurravam, intrigadas. Quem é ela? Se perguntavam. A mulher chegou mais perto, o peito arfando. Lucas, ele é meu filho. As palavras disparadas como um tiro no silêncio. As expressões mudaram. Marcelo sentiu a pressão na sala aumentar. O que você quer dizer com isso? Lorena falou, já desconfortável, as mãos tremendo. Ele foi levado de mim. E você sabia. Você fez parte disso. A mulher gritou, e o olhar dela se travou em Lorena, cheia de dor e acusação. A multidão agora estava totalmente atenta, a cena se desdobrando como um trágico teatro. Não, eu não fiz nada! Lorena gaguejou, o pânico brotando à medida que as palavras da mulher cortavam o ar. Foi como se um trovão tivesse ecoado. Todos foram tomados pela revelação. Mas a mulher não parou. Ele estava com você depois que foi levado. Você teve culpa nisso. Eu implorei para que me ajudasse. O desespero dela explodiu, as lágrimas rolando pelo rosto. Marcelo olhou para Lorena, buscando respostas, mas ela estava paralisada. Isso não pode ser. Eu não sabia, eu não. A voz dela falhou e o rosto começou a perder a cor. Se você não sabia, então como você está aqui agora? A mulher vociferou, as lágrimas se misturando à fúria. Você é a última pessoa que viu Lucas. Tago ficou em choque, seus olhos se arregalando, percebendo que aquilo se tratava de um horror maior do que ele poderia imaginar. Lucas, ele chorou. Não pode ser! A conexão entre eles começou a se desdobrar na mente, como um quebra-cabeça cruel. O pânico tomou conta da multidão. Como você pôde? Uma voz gritou. Olhares de condenação, dedos apontados. Vocês deviam vergonha. Marcelo estava paralisado. Era como se o chão tivesse desaparecido. Lorena, me diga que isso não é verdade, ele exigiu, a dor transbordando a cada palavra. Eu não fiz nada. Eu juro. Eu não sabia, ela gritava. Mas a dúvida na voz dela não ajudava. O público se tornava hostil. E quando todos pensavam que a confusão tinha chegado ao limite, uma explosão de luz iluminou a cena. Um carro da polícia se aproximava em alta velocidade. As sirenes soavam como gritos, e a presença da nova polícia era como um ato final sombrio. Todos para trás! Gritou um oficial, e a multidão teve que recuar, enquanto os olhares se voltavam para aqueles que chegavam. Um novo horror parecia se aproximar, e todos sentiram que a história estava prestes a mudar. Estamos recebendo um alerta, disse o oficial, sua voz cortante. Um sequestro em andamento.
E novas crianças estão desaparecendo nas proximidades, ligadas ao caso de Lucas. As palavras reverberaram, como um eco de desastre, que deixava todos em polvorosa. E agora, a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava envolvido nesse jogo terrível? O que mais aquele rio escondia? Um momento. O mundo à sua volta pareceu esfriar. Lorena estava paralisada, um fantasma diante da acusação. "Você não sabe do que está falando!" gritou. Mas a fraqueza em sua voz entregava o desespero. O medo parecia zumbir em seus ouvidos, abafando qualquer tentativa de defesa. "Eu sei, ele foi levado de mim. E você estava lá. Você é a última pessoa que o viu." A mulher caiu de joelhos, socando a terra. "Vamos, é hora de terminar com essa mentira." Tago, sentado no chão, observava tudo como se estivesse em um pesadelo. Ele nunca teve certeza de suas origens, mas agora tudo era uma neblina confusa de traição e dor. "Corra!" ele gritou para Manuela, que estava apenas alguns passos atrás, assustada e desorientada. Mas foi nesse momento, quando o caos parecia estar em seu ápice, que outro. Keito cortou a cena! "Parem todos!" A voz era poderosa e cortante. Um polícia alto e musculoso avançava, e todos se viraram. No entanto, a surpresa estava na expressão de determinação e raiva que estampava seu rosto. "Precisamos ir! Vocês estão todos em perigo!" disse ele, enquanto gesticulava para que os presentes se afastassem. A multidão começou a dispersar, em pânico. Não há tempo para explicações, mas há algo mais que precisa ser dito. A rede de sequestros é muito maior do que pensávamos. Como assim? Marcelo perguntou, a voz trêmula. Ele ainda tentava entender a dimensão do que estava acontecendo. O que você quer dizer? O policial respirou fundo. Há um cúmplice entre vocês, uma pessoa que está encobrindo toda essa situação. E isso inclui o Lucas. A afirmação caiu sobre eles como um raio. O que ele estava dizendo? O olhar de terror de Lorena se intensificou, enquanto Tago se levantou, sua expressão agora carregando uma mistura de dúvida e indignação. Você está dizendo que alguém aqui é parte disso? E quem? Quem seria? O policial olhou ao redor, e por um momento o ambiente ficou em silêncio. O nome que encontramos junto ao corpo de Lucas não é apenas dele. O nome é o mesmo de alguém aqui. Alguém que pode estar manipulando essa situação toda desde o início. Marcelo sentiu a pressão em seu peito aumentar. Não pode ser. Quem? A multidão estava agora em alvoroço, murmúrios se espalhando como um incêndio. As expressões mudaram de curiosidade para o horror absoluto. É você, Lorena. Seu nome foi ligado a casos de sequestros de crianças. Conheço seu passado. O policial a acusou. O olhar de todos os presentes convergiu sobre ela, e Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés. Não! Eu não sou assim! Lorena gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. O pânico tomou conta e ela começava a desmoronar, desmoronando sob o peso da revelação. Eu nunca fiz isso! Mas a verdade estava ali, irrefutável, cercando-a como uma armadilha. Tago olhou para o policial, seus olhos brilhando de incredulidade. Eu não posso acreditar que você realmente acha que minha mãe, que ela teria um papel nisso. Não pertenço a esse passado, gritou Lorena, sua voz ecoando na margem do rio, ressoando em todos. Neste momento difícil, a confusão era palpável, como um nó na garganta de todos. E então, como se tivesse sentido a intensidade da situação mudar, a mulher que havia se apresentado como a mãe de Lucas gritou: Vocês não entenderam!
Não é só Lorena. Todos vocês estão sendo usados para encobrir algo muito maior. Um esquema que vai além de nós. Se não pararmos agora, podemos perder mais do que imaginamos. A revelação deixou todos em estado de choque. O que mais poderia ser revelado? Uma teia que se entrelaçava, preenchida por segredos, revelações e traumas que apontavam para direções obscuras. Os rostos se tornaram uma mistura de medo e confusão. E na noite escura, as faíscas de uma verdade muito mais profunda estavam prestes a ser acesas. E se eu disser que não somos os únicos nessa história? O policial tomou fôlego e olhou para o rio como se tivesse visto um fantasma. Porque há mais pessoas desaparecidas. E algumas delas têm ligação direta com todos vocês. Temos que ir. A polícia não pode fazer tudo sozinha. Estamos em grande perigo. Com essa frase, todos se sentiram atordoados. E ao olhar para o rio, mais uma vez pensaram: o que mais ele ainda escondia? Uma nova verdade estava prestes a emergir e todos estavam ansiosos para saber o que mais estava por vir. O policial olhou ao redor e, por um momento, o ambiente ficou em silêncio. O nome que encontramos junto ao corpo de Lucas não é apenas dele. O nome é o mesmo de alguém aqui, alguém que pode estar manipulando essa situação toda desde o início. Marcelo sentiu a pressão em seu peito aumentar. Não pode ser! Quem? A multidão estava agora em alvoroço, murmúrios se espalhando como um incêndio. As expressões mudaram de curiosidade para o horror absoluto. É você, Lorena. Seu nome foi ligado a casos. Sequestros de crianças. Conheço o seu passado. O policial a acusou. O olhar de todos os presentes convergiu sobre ela e Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés. Não, eu não sou assim. Lorena gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. O pânico parecia consumir. Eu nunca fiz isso! Mas a verdade estava ali, irrefutável, cercando-a como uma armadilha. Tago olhou para o policial, seus olhos brilhando de incredulidade. Você está dizendo que minha mãe, que ela teria um papel nisso? Não pertenço a esse passado! Gritou Lorena, sua voz ecoando na margem do rio, ressoando em todos. O calor da dificuldade era tão palpável que todos podiam sentir. Você não sabe do que está falando! Lorena disparou, sua voz se misturando ao rigor do clima. Mas a mulher que havia gritado antes, não se calaria. Eu sei! Lucas foi levado de mim. E você estava lá. Você é a última pessoa que o viu. A mulher caiu de joelhos, socando a terra em desespero. Vamos! É hora de terminar com essa mentira. Tago, sentado no chão, observava tudo como se estivesse em um pesadelo. Ele nunca teve certeza de suas origens. Mas agora, tudo era uma neblina confusa de traição e dor. Corra! Ele gritou para Manuela, que estava apenas alguns passos atrás, assustada e desorientada. Precisamos ir! Vocês estão todos em perigo, disse o policial, sua voz cortante. Não há tempo para explicações, mas há algo mais que precisa ser dito. A rede de sequestros é muito maior do que pensávamos. As palavras reverberaram, como um eco de desastre. Como assim? Marcelo perguntou, a voz trêmula. Ele ainda tentava entender a dimensão do que estava acontecendo. O que você quer dizer? O policial respirou fundo. Há um cúmplice entre vocês, uma pessoa que está encobrindo toda essa situação. E isso inclui o Lucas. A afirmação caiu sobre eles como um raio. O que ele estava dizendo?
O olhar de terror de Lorena se intensificou, enquanto Tago se levantou, sua expressão agora carregando uma mistura de dúvida e indignação. Você está dizendo que alguém aqui é parte disso? E quem? Quem seria? O policial olhou ao redor, e por um momento o ambiente ficou em silêncio. O nome que encontramos, além de Lucas, é de uma criança que você conhece bem, Lorena. A culpa e a confusão se aprimoraram na expressão de Lorena. Não! Não pode ser! Quem? Seu olhar se tornou uma busca desesperada por respostas. O corpo é de Nicholas e ele é Leandro, primo de Manuela. A explosão de informações foi como uma bomba. Todo mundo ficou paralisado. As palavras ressoavam na mente de todos. Marcelo olhou para Manuela, que estava ali, sem entender. Papá, quem é esse menino? A inocência dela cortava o ar pesado. Ele era meu primo, disse Tago, a voz falhando. Um primo que eu nunca soube que existia. As peças estavam se encaixando de uma forma trágica. Eu não sabia, Lorena disse, a voz embargada, as lágrimas enchendo seus olhos. Não, isso não pode ser verdade. Você precisa explicar isso. O que está acontecendo? Marcelo questionou, a voz tensa, o coração acelerando. O espectro de seu passado estava voltando e agora cercava a sua família. Mas a mulher ainda não tinha terminado. Nicholas foi levado por você ou por alguém que você conhece. Você precisa assumir a responsabilidade. Era como se cada palavra dela fosse uma lanterna iluminando os cantos mais sombrios da verdade. Essa nova revelação fez a multidão sussurrar, as vozes misturando-se em um turbilhão de choque e horror. O que antes parecia uma situação complicada, agora se revelava em um jogo de horror muito mais profundo e intricado. O que você quer dizer com que eu? Lorena começou, mas as palavras não saíam. A realidade estava desmoronando ao seu redor. E no meio da confusão, enquanto todos estavam imersos em suas reações, algo momentaneamente escapuliu. Um grito rasgou o ar, e Manuela, assustada, começou a se afastar, atraída por uma sombra que emergia das águas do rio. Papai, o que é aquilo? E antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, uma figura familiar começou a emergir da água. Era uma silhueta que todos reconheceram, mas ninguém podia acreditar no que estavam vendo. Lucas, sussurrou Lorena, o horror e a confusão se misturando em sua voz. A revelação cortou o coração de todos ali, como se o tempo tivesse parado. O que isso significava? Qual era a verdadeira natureza de Lucas? E, acima de tudo, o que isso significava para Manuela, que agora se tornara parte dessa trama obscura? A realidade estava mudando, e o que estava enterrado nas águas do rio se tornava a verdade que todos estavam tão desesperadamente tentando evitar. Desesperados por respostas, eles perceberam que a história deles estava prestes a mudar novamente, e talvez para sempre. O silêncio na margem do rio era ensurdecedor. Todos olhavam para a figura que emergia da água, os olhos arregalados, incapazes de compreender o que estavam vendo. Lucas, com seu cabelo molhado e o olhar confuso, foi um choque a cada um dos presentes. Lorena mal conseguia respirar, enquanto a dor e o alívio se misturavam em seu peito. Lucas! Ela gritou, correndo em direção ao menino, mas as águas ainda estavam agitadas e os policiais a segurarem. Ele está aqui! Ele voltou! O desespero a deixava à beira do colapso. O policial que havia revelado a conexão entre seus passados olhou de forma severa. Esperem, não se aproximem ainda. Manuela, com a inocência de uma criança, levou a mão ao coração.
Mãe, ele é meu irmão? A pergunta ressoou como um eco, e todos pararam, a tensão subindo. Sim, ele é, disse Lorena, os olhos cheios de lágrimas. O que acontecia agora? O que isso iria significar para aquela família tão machucada? Tago, de seu canto, sentiu um misto de raiva e dor. Ele nunca soubera que tinha um irmão. Você tem ideia o que aconteceu com Nicholas? O médico da sala, o menino se tornando parte de uma rede obscura de sequestros. Não fui eu. Não era eu quem... Não sou quem ele pensava, disse Lorena, e as palavras saíam como um sussurro, como uma confissão forçada diante dos olhos de todos. Então quem você é? O policial questionou, seus olhos fixos em Lorena, que agora parecia uma sombra do que fora. O hashtag Mãe de Sequestro ecoava na mente dela como um peso insuportável. O pânico tomava conta do ambiente e a multidão começou a murmurar. Observar a transformação de Lorena de uma figura materna para um símbolo de trauma e confusão era desgastante. O passado estava ali, diante deles como um flash que não podia ser apagado. E quando as esperanças pareciam perdidas, Lucas, com seus olhos que brilhavam mesmo na confusão, virou-se e disse: Eu não fui embora. Eles me levaram, mas eu voltei. As palavras foram como uma lâmina afiada. Ele estava de volta. Mas o que isso significava para todos ali? Nesse momento, a mulher que havia gritado antes se aproximou rapidamente. Preciso encontrá-lo! Precisamos descobrir a verdade! A voz dela era uma mistura de desespero e determinação. Mas todos lembravam-se das verdades sombrias que estavam se desenrolando. A tensão pairava. O policial começou a orientar a multidão a se afastar do rio. Isso ainda não acabou. Precisamos coletar informações. Lucas e todos vocês estão em grande risco. Esta não é a única história. Não estão sozinhos nessa. Os olhos de Tago se encheram. Brilho de determinação! Vamos descobrir a verdade! Não podemos permitir que mais nenhuma criança sofra! Ele olhou diretamente para Lorena, buscando uma resposta que não vinha. E foi naquele momento que Marcelo, percebendo que seu amor por Manuela e a proteção dela eram mais importantes que tudo, disse: Vamos juntos, temos que puxar esse fio. Juntos podemos parar esse ciclo de dor. Lorena refletiu aquele sentimento ao olhar para os olhos do filho que havia perdido e os laços que ainda aguardavam ser criados. Mas antes que pudessem se mover, um grito ecoou mais uma vez da margem. Não se esqueçam de mim! Era Nicholas, com o rosto sujo e o olhar desesperado, lutando contra as ondas do rio, que pareciam querer engoli-lo de volta. A cena estava prestes a explodir, e com isso, a tensão aumentava. Tudo pulsava em um momento de pura adrenalina. E na mente de todos, uma pergunta ficava ecoando: até onde a verdade os levaria? A história ainda não tinha terminado, e os segredos nas profundezas do rio estavam prontos para emergir novamente. Então, antes que o momento se desfizesse, preciso que você faça algo. Esse desfecho é apenas o começo de uma nova jornada. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Precisamos que você alimente o algoritmo para trazer mais aventuras como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Comparta esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos construir essa comunidade.